paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a nossa exposição de hoje, nossa devocional de hoje, começando o Salmo 62, com o tema 3 verdades poderosas. Meus irmãos, este salmo pode ser o resultado do período da provação que Davi teve com seu filho Absalão. Ele tomou o trono do seu pai. Mas também pode ser aqui, irmãos, no tempo em que Davi estava reinando em Judá. As pessoas que estão nos acompanhando sabem que Davi passou 20 anos consagrados antes de chegar a reinar em Israel. Mas mesmo assim ele ficou boa parte também reinando só em Judá, nos seus compatriarcas ali, na cidade de Esbrom. Davi ficou ali, liderando ali, enquanto a família de Saul estava do outro lado, arrumando diversas confusões e dificuldades para Davi. A grande ideia desse salmo é: 3 verdades poderosas surgem da experiência de Davi durante esse período. Nosso tema de hoje é: somente Deus nos salva. Amados irmãos, essa é a primeira verdade poderosa. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, quero pedir a vocês, meus queridos, que se inscrevam nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é: somente Deus nos salva. O livro de Salmos 62, versículo de 1 a 5 diz o seguinte: Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Até quando vocês vão procurar me derrubar como se eu fosse um muro inclinado? Ou como uma cerca prestes a cair? Vocês só pensam que em me derrubar da minha posição elevada. Para isso, usam a mentira. Com a boca abençoam, mas com o coração cheio de ódio. Descanso somente em Deus. Confio nele e a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Bem, queridos, eu quero traçar só 2 assuntos aqui importantes desses 5 versículos desse salmo. Primeiro, tem uma expressão que chama bastante atenção. A minha tradução diz assim: Deus é a minha única esperança. Mas a maioria das traduções tem somente Deus. Outras tem só Deus. Outra, de fato, só Deus. Essa expressão é um advérbio hebraico, né? Que pode ser traduzido por de fato, verdadeiramente ou porém, né? Ou até mesmo deixando de fora do texto. Mas o que é isso? Por que Davi colocou isso? Deus é a minha única esperança. É porque Davi não trabalha com meios. Irmãos, Deus é que providencia os meios, começo, meio e fim. E a gente não precisa ficar apegado a meios. Como Deus vai me abençoar? Se eu fizer isso, Deus me abençoa. Por causa dessas crendices, muitas pessoas se afastam de Deus e acham que os métodos, os planos, os projetos são mais importantes do que servir a Deus. Para Davi, quem poderia resolver o problema dele, quem poderia livrá-lo ou salvá-lo, era somente Deus. Independente da estratégia, independente dos planos, somente Deus poderia tirá-lo daquela situação. É importante, irmãos, que não caiamos em artimanhas de líderes com má intenção, pessoas que gostam de vender óleo ungido, vender terra ungida, sal grosso, um monte de situações outras que tem por aí
dado até um certo lucro a esses líderes, porque eles acreditam que é o meio que opera. Não é o meio, é Deus que opera. Fuja da crendice, fuja da superstição. Deus é que pode salvar, através de Jesus Cristo e mais ninguém. Outro assunto que eu queria falar aqui é que Davi não discutiu com o inimigo, né? Ou nem tentou dizer a Deus como fazer. Simplesmente orou. E confiou, e esperou, sabendo que no tempo de Deus, Deus lhe daria o reino. E foi assim que Deus fez. Então, às vezes, nós queremos ajudar a Deus. Não, irmãos, não precisa dizer como Deus deve agir, porque Ele sabe como deve agir. Somente ore. Outro assunto também aqui importante ainda dentro dessa parte somente Deus, é a questão da figura. Deus é minha rocha, minha fortaleza. Essa expressão, elas nos remetem ao Salmo 18, versículo 1 e 2. Ele diz assim: o Senhor, ó Senhor, como eu o amo, minha fonte de poder. Senhor é a minha rocha, meu rochedo e o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo, e o seu poder é a garantia da minha salvação. Então, irmãos, está vendo por que Davi diz somente Deus? Porque ele via Deus dessa forma, como rochedo, libertador, como fortaleza, como refúgio. Então, para que meios? Não é a rosa que liberta, não é o sal grosso, é Jesus Cristo que salva. Davi confiava nisso, no Deus dele. Nós confiamos em Jesus Cristo, o nosso Deus. Nós confiamos, amém, irmãos, que nosso Deus é poderoso para fazer isso e não precisamos de meios. Uma outra situação ainda dentro dessa ideia, somente Deus, é a questão que Davi se via como um homem humilde. Davi não se via como um poderoso, ele se via como uma parede inclinada e um muro prestes a cair, porque os inimigos estavam armando as artimanhas. No livro de 1 Samuel 24:14 está escrito assim: ao que o rei de Israel procura apanhar, a quem está perseguindo, deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Era o que Davi se denominava. Preste bem atenção no versículo 20 do 1 Samuel 26, o que Davi diz acerca de si mesmo. Ele diz: devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Qual a razão pela qual o rei de Israel sai atrás de uma pulga e me persegue como quem pequena uma pleidiz nas montanhas? Tá vendo? Davi se via como uma pulga, como uma pessoa pequena. Por quê, irmão? Porque ele não se achava orgulhoso, nem poderoso, nem super-homem para poder livrá-lo. Meus irmãos, Deus era o baluarte de Davi. O inimigo poderia ameaçar, mentir, ou mentir a seu respeito, né? E até mesmo atacá-lo. Mas ele não poderia perder a sua paz em Deus. Entendeu, irmão? Porque Deus é a sua paz. Ele colocava Deus no seu coração e confiava. Sem meio, sem estratégia, sem modelo, mas primeiro confiando na direção que Deus dava para a vida dele. Amados irmãos, tem uma expressão que também me chama a atenção aí no final, que é a expressão silenciosamente. Esperar no Senhor silenciosamente, para ser mais preciso. O que é isso? É ficar ocioso? É arrumar uma rede e descansar? Não. Antes é uma combinação serena de Deus, sabe? Sabe qual é essa combinação?
fé e adoração. Quando você tem fé e adoração, meu querido, você descansa na grandeza e na vontade de Deus. Então você tem fé, adoração e descansar na grandeza e na vontade de Deus. O que é isso? Sabe o que é isso? É uma preparação para o momento em que Deus ordena a mim, a você, ao seu servo, a entrar em ação. Mas você precisa ter fé, adoração e também você precisa se sujeitar e descansar na grandeza e na vontade de Deus. Tenha um bom dia e lembre-se, não é método, não é estratégia, não é crendice, não é oração, nem reza, nem nada. É Deus que salva. Tenha um bom dia e uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Shalom.